Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais uma aula. Nossa aula de hoje é de ciências e vamos falar um pouquinho sobre misturas e transformações dos materiais. Então, vamos usar o nosso livro de ciências, da página 86 até a página 93 para responder as atividades. Então, primeiro vamos observar que a gente pode ver aqui nessa primeira folha. A gente observa vários tipos de mistura e as transformações dos materiais que a gente consegue imaginar. Então, na imagem 1, o que a gente consegue ver? Uma mistura de um leite e um chocolate, né? Na imagem 2, a gente pode observar que a gente consegue ver a areia, a água e o óleo. Então, já são outro tipo de mistura, né? E na imagem 3, a gente consegue ver várias sementes. Então, tem várias misturas aqui, né? Semente de castanha de caju, de nozes, de amêndoas. Então, tem várias sementes presentes aqui nessa imagem. E na imagem 4, a gente consegue ver um copo com suco e gelo. Então, também já existe outras misturas, né? E que tipo de mistura a gente pode encontrar no nosso dia a dia, que a gente identifica? A gente pode identificar a mistura de frutas, não é? Quando a gente faz uma salada de frutas, a mistura do nosso almoço, da nossa janta, né? A mistura de um bolo, né? De um lápis, a gente pode observar que o nosso lápis também tem mistura. Então, todas essas misturas estão presentes, que a gente pode identificar no nosso dia a dia, certo? Então, essas misturas, ela pode apresentar, né, de duas formas, que são as substâncias puras e as misturas. Então, quando a gente fala de matéria, a gente fala que a gente estuda todo o que está presente no nosso ambiente, né, que a matéria é essa forma que a gente encontra tudo que possui espaço, tudo que possui massa é considerado uma matéria, tudo que está presente no nosso ambiente. Então, essa matéria, ela apresenta de duas formas, que é a substância pura e a outra como uma mistura. Então, o que é a substância pura? A gente vai conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. As substâncias puras são aquelas formadas por um tipo de material. Então, significa que ela só é feita por um tipo de material. A água, por exemplo, que é a água destilada, ela é formada só por um tipo de material e não contém os sais minerais, assim como na água mineral contém, né? O gás hidrogênio, que é esse gás hidrogênio que a gente consegue encontrar também presente na atmosfera, mas a gente consegue encontrar ele no carvão, né? No petróleo. O oxigênio, que é o gás que respiramos, a gente pode encontrar ele nesse ambiente que respiramos, né? E o nitrogênio, a gente pode encontrar o nitrogênio também presente na atmosfera. A gente pode encontrar ele na fabricação do aço, para encher um pneu, né? Para os foguetes. Tudo isso a gente encontra os nitrogênios. E o outro gás que a gente usa para encher balão, para enfeitar nossas festas de aniversário, é o gás hélio. Também é substância pura, né? Que a gente encontra ele para encher os balões das nossas festas e ficar mais bonito, né? Depois dessa substância pura, aquelas que contêm só um elemento, vem as misturas. A gente encontra vários tipos de material. A gente pode encontrar várias substâncias, que são esses componentes que é composto de mais umas substâncias, que são essas misturas. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas misturas. Vamos analisar a imagem. Vamos analisar essa imagem que a gente pode observar que ela está presente em 3 diferentes misturas, que é o ar atmosférico, né, que ele é composto de nitrogênio, oxigênio e vapor d'água, entre outros gases que estão presentes. A areia, que ela é composta de sílica e outros minerais. E o mar, que é a água, e no mar, na água do mar, a gente pode encontrar o cloreto de sódio e outros sais
minerais. Então, por isso que nesse ambiente a gente consegue ver, visualizar 3 tipos de misturas, né? E tem algumas misturas que elas ganham um nome próprio. Por exemplo, a gasolina, que é uma substância formada de hidrogênio e carbono, então já ganha esse nome próprio. O etanol, ou álcool hidratado, que é uma mistura de álcool etílico e água. O aço comum encontra também os componentes de ferro e carbono. Então, por isso que é misturas. Existem vários elementos. E além dessas misturas também, há 2 tipos de misturas, né? Que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, as misturas homogêneas são aquelas que contêm só um tipo de componente. Então, tudo fica misturado. Assim, quando a gente olha para ela, a gente não consegue diferenciar para ver se tem mais de um componente. A gente só consegue ver um componente. Já na mistura heterogênea, não, a gente consegue identificar os elementos presentes na mistura. Por exemplo, igual o exemplo que mostra no livro de vocês, o óleo e a água, a gente consegue ver esses 2 elementos. Então, difere. Na homogênea, a gente consegue identificar mais de uma mistura. E na mistura heterogênea, os componentes que conseguimos identificar, a gente chama eles de fase. Que isso, né? A gente consegue identificar mais de uma. Então, quando a gente consegue identificar mais de uma, chamamos de fase. Por exemplo, na imagem 1, a gente consegue identificar uma mistura, que é da cor azul, 2 misturas, que é da cor amarela, e a terceira, que é na cor vermelha. Então, essas misturas aqui são chamadas de fases. Então, na imagem 1, tem 3 tipos de fase. E na imagem 2, a gente consegue observar uma fase na cor azul, a segunda fase na cor amarela, a terceira fase na cor verde, a quarta fase na cor vermelha e a quinta fase na cor laranja. Então, na imagem 2, a gente já consegue observar 5 tipos de fase, é o que apresenta. E além disso, nas misturas, elas também têm o estado físico. Sabe quais são os estados físicos? São 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, vamos identificar o estado líquido. O estado líquido é a água que nós bebemos, o suco que bebemos, a água que encontramos nos rios, nos mares. Então, tudo isso está no estado líquido. E quando nós referimos à água mineral, apenas como água, ela não é uma substância pura, assim como a tia já tinha falado, né? Que a água mineral, ela não é uma substância pura, porque se a gente analisar os componentes de uma água mineral, a gente vai encontrar vários tipos de materiais, por isso que ela não é considerada uma substância pura. Depois que a gente conhecer um pouquinho sobre o estado líquido, vem o estado gasoso. O estado gasoso é onde encontramos os gases, né? O ar que respiramos, né? Os gases que é composto de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e vapor de água. Quando a gente coloca uma panela de água para ferver, sobe aquele vapor. Então, isso também é no estado gasoso, esse vapor que sobe. Depois do estado gasoso, vem o estado sólido. É aquilo que a gente pode comer, a gente pode pegar. Então, é o estado sólido das misturas. A granola, por exemplo, o arroz, o feijão que comemos é uma mistura que está no estado sólido e a gente pode comer, né? Então, ou pegar também. E depois dessas explicações que vocês conheciam um pouquinho mais sobre essas misturas e transformações, vocês vão responder as atividades.
Na número 1, vocês vão observar as imagens, né, e classificar cada uma dessas misturas. O que está pedindo? Primeiro, vocês vão identificar o estado físico de seus componentes, se esse estado da figura é sólido, líquido ou gasoso, se essa mistura ela é homogênea ou heterogênea, e o número de fases. Será que apresenta só uma fase, 2 fases, 3 fases? E a mesma coisa vocês vão fazer com o anel de aço, com o ar atmosférico, com a pedra, a água e a rolha que está presente na imagem. E na número 2, vocês vão analisar a foto a seguir e responder ao que se pede. Vocês vão observar a foto, identificar que elementos estão presentes nessa foto, que tipo de imagem está sendo mostrada. Depois que vocês descobrirem, ver essas fotos, vocês vão responder a letra A e a letra B. Vocês vão explicar o que foi retratado na fotografia. Que imagem está sendo mostrada lá? Né? O que está acontecendo naquela fotografia? Vocês vão descrever aqui na letra A. E na letra B, a gente sabe que o ar, né, que a gente viu que ele é uma mistura de gases, né? A gente pode encontrar o oxigênio, o nitrogênio. Vocês vão descrever a sua composição considerando o que é mostrado na foto, né? Então, a tia já deu uma dica para vocês o que é composto essa mistura de gases no ar. E vocês vão descrever e vai contar o gás que está sendo mostrado lá na fotografia, como que é ele? Será que ele é bom para nós respirarmos ou não? Aí vocês vão contar na resposta de vocês, ok? Tchau! Qualquer dúvida vocês podem me consultar via WhatsApp e até a próxima aula.